Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse papo foi transmitido ao vivo no canal youtube.com/papo de veterinária em 29 de abril de 2024. Você sabia que, além da atuação no Exército e na Polícia Militar, os médicos veterinários também têm a possibilidade de ingressar na Aeronáutica e na Marinha? Nossa convidada, Paloma Silva, nos conta como sua trajetória profissional a levou até essa oportunidade de carreira e qual o impacto das mudanças na trajetória de vida. Vamos juntos? Seja muito bem-vinda, Paula. Oi, obrigada, amiga. Boa noite. E primeiro eu quero agradecer, né, o convite por estar participando aqui e conversar um pouco, bater papo aí com o pessoal. Maravilha. Paula, eu queria começar te perguntando em que momento da sua trajetória, né, você começou a olhar para o Reiki? O Reiki, ele só começou assim surgir na minha vida quando eu estava já no mestrado. Então, até então, eu tinha uma busca, uma curiosidade sobre a espiritualidade. Então, eu, mais ou menos, desde quando eu entrei na faculdade, eu costumo falar que eu me tornei, sim, espírita. Eu era católica e aí eu me tornei espírita e estudei, fui aprofundando bastante. E aí, na época do mestrado e quando eu ingressei na pós em acupuntura veterinária, foi quando eu comecei a despertar para essa questão entre aspas, um lado espiritual dos animais, ou como que seria, por exemplo, o adoecimento dos animais, dessa parte energética que a gente não via muito. Eu estudava mais com humanos, e aí começou a aparecer esse mundo que eu falo que é um mundo à parte, a medicina integrativa, veterinária integrativa ou medicina humana integrativa, né? E aí eu, por teimosia e por arrogância também, ignorância, eu achava que o reiki era como um passe, assim, espírita, né? Depois eu não sei se tem, né? Eu vou falar um pouquinho, se você quiser colocar, né? O que é o reiki, talvez o pessoal não conhece, nunca ouviu falar, né? Mas aí esse nome eu achava que era igual um passe, né? E de tanto o pessoal falar, reiki, 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 aí eu falei, não, deixa eu ver o que é esse negócio. E foi aí que eu fui fazer a formação, né, para ver como era. Então era para mim, não tinha nem passava pela minha cabeça fazer, por exemplo, nos animais ou trabalhar com isso. Era curiosidade minha mesmo. E aí agora realmente acho que é um ótimo momento para a gente começar conceituando, entre aspas, né, o que é o Reiki. Porque eu acho interessante essa coisa, né, do primeiro encontro com a técnica, né, você ter aquela visão ali e falar, nossa, isso aqui de repente é interessante, então em que momento, né, em que contexto da vida isso acaba surgindo? E aí é importante a gente também saber o que é, né, para quem ainda não tem essa noção. Então você pode explicar para a gente o que é o Reiki? Claro. Bom, o reiki é uma terapia que a gente fala, uma terapia energética de cura pelas mãos. O nome cura pelas mãos na verdade, assim, é um processo meio generalizado. Não significa necessariamente que vai se curar algo com as mãos, né, como um passe de mágica. Mas o reiki o reiki, a palavra reiki, né, ela significa energia vital universal. E então é uma energia que está presente no ar, em todos os lugares, né? Que a gente fala que dá realmente a vitalidade, uma harmonização, um equilíbrio, por exemplo, no termo veterinário, a gente pode colocar que o reiki ele ajuda na homeostase do organismo. Então, tanto a nível biológico, né, que depois eu fui entendendo como que funciona o reiki, porque na formação ninguém fala nada,
é prático o negócio, totalmente prático, e aí depois a gente vai se aprofundando mais e vendo como que funciona. E aí, Mikauzo é uma técnica japonesa, mas a gente tem registros há mais de 8.000 anos, né, que se usam. Essa terapia é uma canalização da energia através das mãos. Então, tem vários nomes, várias técnicas que usam nomes diferentes. Tem Jorei, tem cura, então, e aí diferencia com relação a quem é o precursor, digamos assim, né? O Reiki, quem fez, quem categorizou, digamos assim, essa técnica com símbolos e tudo mais, foi o mestre Mikao Usui, no Japão. Não, eu acho interessante, sim, a gente traçar esse paralelo, porque quando eu tive o primeiro contato com o Reiki, que foi numa aula também, que a gente tinha módulos, né, na medicina veterinária sistêmica, e eu tive o primeiro contato com o Reiki, eu já tinha ouvido falar, e aí, durante a explicação eu também fiquei muito com essa impressão de que parecia muito com passe espírita, né? Para quem é espírita, para quem frequenta, né? Às vezes até a pessoa nem é espírita, mas sente um benefício na técnica e vai lá, às vezes, procurar, né, para ter, às vezes, um alívio ali espiritual e tudo. E aí eu lembro da professora chamando a atenção, falando assim, não atrela nada religioso, entre aspas, né? Embora o espiritismo não seja propriamente uma religião, mas não atrela nada religioso, porque às vezes isso acaba afastando algumas pessoas que não se beneficiam da técnica, porque às vezes tem uma outra linha de pensamento, uma outra forma, né? Enfim, uma outra crença, e aí isso pode acabar interferindo de alguma forma. Então, existe essa questão, né, de contribuir para esse alinhamento energético, para esse equilíbrio energético, e eu acho que é bacana trazer, assim, esse paralelo, né, com essas outras formas que você falou. Então, Jorei, né, as outras técnicas que existem. Então, o que caracteriza propriamente o Reiki, assim? O que torna o Reiki o Reiki? Ótima, adorei essa pergunta. Bom, porque o que acontece? O reiki, ele realmente não tem nada a ver com algo religioso. É porque, por ignorância nossa, por falta de conhecimento, né, desse lado sutil, energético, que a gente não estuda isso na física. A física que a gente estuda é muito ainda material, né, baseada no materialismo, né, pelo método cartesiano, então tudo é material. Então fica complicado a gente falar de energia e coisas que a gente não enxerga. Então, aí a tendência é levar isso para um âmbito espiritual. Do tipo, se eu não estou vendo, então o negócio é espiritual. Será que não tem um espírito aqui? E aí eu vou fazer esse paralelo que eu percebi muito nitidamente depois, com a prática e com os anos assim, né, que passaram, essa diferença da questão de um passe espírita, né, e do reiki. O passe espírita, por exemplo, você tem que ir num centro, né, então tem que ter ali uma religião, e tem os médiums, passistas que estão lá para fazer aquilo. Então tem todo, entre aspas, um ritual, né, então tem uma preparação, tem uma prece, uma oração que eles fazem lá. Então, basicamente, eles colocam as mãos nas pessoas por alguns minutos, e ali faz uma energização do campo áureo da pessoa, que é como se fosse uma capinha energética que a gente tem. O reiki é diferente. O reiki é como se eu pegasse uma energia mesmo, tipo do sol, vamos colocar assim, sabe? Que gera a vida, que dá a vida, que geralmente o reiki também é essa energia que dá calor, a gente sente mais calor, né, durante a aplicação. Então, é como se a gente canalizasse, é isso que acontece, eu falo como se, mas é isso que acontece. A gente canaliza essa energia através dos chakras que todas as pessoas têm, então, os animais também têm. Então, independente de religião, qualquer coisa, a gente não é uma oração que se faz, não é um espírito que chega e está ali ajudando, limpando, equilibrando. Isso não acontece. Para quem é dessa religião, para quem acredita, então sabe que pode ter alimentores, seres que estão acompanhando e protegendo, mas não depende disso.
Então, isso é nosso. Aqui, o reikiano, a pessoa que passa por uma iniciação no reiki, então, que é harmonizado todos os chakras, e aí ela tem a condição e o treinamento para aplicar o reiki. E aí, o que você falou é interessante. Como que eu vou saber se é reiki, se não é? Que tipo de... Já que o negócio a gente não está vendo, a gente só sente. Então, como que eu confio que isso está funcionando, já que eu não vejo? Algumas pessoas veem alguma luminosidade, energia, mas isso não há necessidade, né? Eu, por exemplo, eu não vejo. Então, como que eu vou saber que está indo, né? Na pessoa que a gente está aplicando ou no animal? Então, isso demanda treino, Thaís. Então, assim, a gente se aplicando e a gente entrando em contato com essa energia através da prática, por isso que é um curso totalmente prático. Então, tem muito pouco de teoria e é mais vivência, mais experiência. E aí você começa, claro, com a orientação de um mestre, do seu mestre, entendendo o que é o reiki. E depois vai vendo os resultados também, né? Com esse contato, com essa aplicação. Hoje eu estava pensando assim, né? Eu sempre fico refletindo o que a gente pode conversar, né, em cada papo, o que a gente pode trazer de abordagem assim que seja mais interessante. E aí eu acho interessante a gente pensar que quando a gente vai para esse lado da integrativa, ainda esbarra muito na questão da crença, né? Tem muita gente que pensa assim, se eu acreditar na acupuntura, ela funciona. Se eu não acreditar, ela não funciona. Se eu acreditar no reiki, ele funciona. Se eu não acreditar, ele não funciona. Então, tudo que é imaterial, não estou falando que a acupuntura seja, né? Mas o reiki, Uhum, outras técnicas, né? Que uhum, mexem com essa questão da energia, do sutil, de algo que a gente não consegue ver. Existem muitas pessoas que acham que, não me relaciono muito com isso, acho estranho, acho bobagem, acho que não funciona. Né? A pessoa prefere tomar um comprimido, né? Tomar uma injeção, enfim, seja lá o que for. Ao mesmo tempo, é muito comum a gente perceber relatos, por exemplo, da pessoa um dia acordar e falar: Nossa, eu já estou com a energia baixa, né? E aí existe essa dissociação entre essa questão energética mesmo. Às vezes você entra no lugar e fala: Nossa, está pesado aqui, né? A maioria das pessoas tem esse tipo de sensação, tem esse tipo de percepção, mas às vezes tem uma resistência eventualmente assim até testar, né, experimentar técnicas que possam atuar sobre essa parte energética mesmo, né? Então, Reiki, a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem aplicação à distância, você faz também, né? Você tem que ter alguns níveis de formação para poder fazer essa aplicação à distância. E aí, geralmente, se faz em pessoas que têm alguma doença, que estão meio ali, né, com a vibração meio baixa. Então, assim, quais são as principais indicações que você percebe para o reiki, pensando principalmente nos animais, assim, nesse momento? O que você acha que é uhum. bacana, assim, uma indicação para o reiki? Olha, para os animais, a gente tem para qualquer caso. Por exemplo, doença, adoecimento do animal, né? Então, isso que você trouxe da gente, energia baixa e tudo mais, o animal, né, a gente não tem como saber se ele acordou com energia baixa. Assim, ele não vai falar, nossa, eu senti esse ambiente está estranho, assim, né? Tem até a questão da comunicação, né, muito intuitiva, mas isso daí já é um outro parênteses. Mas, por exemplo, o animal não tem como falar, né? Então, basicamente, a gente vê no animal a demanda com alteração comportamental. Então, qualquer alteração comportamental que esse animal tiver, desde baixa, então, ele está apático, ele está tristinho, ele não está querendo comer, não está. Isso falando para pets, assim, que a gente tem esse acompanhamento, mas pode ser para qualquer tipo de animal, qualquer. O reiki, ele pode ser para qualquer coisa, então, água, objeto, pessoas, animais, para qualquer coisa. Para os animais, então, que são resultados ótimos e que às vezes a gente nem precisa estar presencial, né? Se a pessoa tem pelo menos o nível 2 do reiki, ela consegue enviar à distância. Então, pré-operatório, pós-operatório, qualquer alteração, principalmente aquelas alterações que a gente já tentou de tudo, já fez um monte de medicamento, todos os exames, ou não encontra um diagnóstico, ou
já está fazendo uma medicação, mas essa medicação você vê que ela não, parece que não está sendo eficaz, né? Doenças endócrinas, doenças idiopáticas, qualquer coisa, não tem contraindicação do reiki. Então, como eu falei, o reiki é uma energia que trabalha para o equilíbrio, para a homeostase do corpo mesmo. Então, por exemplo, quando a gente, vou dar um exemplo, a gente começa a fazer um tratamento no animal e é possível perceber se ele está com alteração gástrica. Então, ele não está comendo direito, ele não está com dificuldade para comer ou vomita. Então, a gente consegue perceber isso durante o reiki e após o reiki, a gente tem um resultado. Ou o animal começa a comer, ou ele passa por um processo de catarse, que a gente fala que é de limpeza do organismo, que às vezes pode ser que dá uma diarreia naquele momento, ou ele vomita depois do reiki, mas é para um processo de limpeza, né, que acontece isso também. Então, é para qualquer situação. E, como você falou, Não não tem. tem contraindicação, assim, então dá para Não. associar a qualquer outra abordagem terapêutica que esteja sendo feita, seja ela alopática, homeopática, acupuntura, energética, enfim. O que você instituir ali para o animal, você pode associar o reiki também. Sim, não tem. Mesmo que, por exemplo, você esteja fazendo uma terapia já, né? Vamos supor que já está fazendo alguma terapia energética. Igual, por exemplo, eu também trabalho com a terapia floral. Floral é vibracional, é energético. E aí você quer fazer o reiki, não tem problema, porque não vai, tipo, superdosar o animal de energia, entendeu? Isso não acontece. Acontece justamente um equilíbrio, um refinamento. Animais que estão tomando medicações crônicas, que têm problema crônico, que já está em fase terminal, né? Então, tanto para alívio de dor, o reiki trabalha com alívio de dor, trabalha com a questão de regular sono, regular metabolismo. Claro que, por exemplo, não é uma sessão de reiki, às vezes, para uma doença crônica, que você já vai conseguir um resultado assim, né? Então, é muito interessante fazer um acompanhamento, um tratamento. E aí não tem essa questão, igual você falou, a questão da acupuntura. A acupuntura é falta de informação. Quando a gente fala, eu não acredito na acupuntura. E eu fui uma dessas, inclusive. Na residência eu era cética. Eu achava que a acupuntura era bobeira. Então, assim, olha o nível, né? E depois eu fui fazer uma formação de acupuntura e tudo mais. Então, assim, é porque a gente realmente desconhece. E, é isso ainda, né? A medicina ela ainda está bastante fechada, agora não tanto, né? Porque na época que eu fiz a faculdade, já tem um tempo, a gente nem tinha, não tinha disciplina, por exemplo, de integrativa, né? Igual tem aqui agora. Então a gente está falando muito mais dessas terapias, então o acesso está mais fácil. Mas a acupuntura, ela é sistema nervoso, né? Então, é porque a forma de raciocinar é porque é oriental, né? Então, aí a gente já acha que é loucura, acha que tem que acreditar, mas isso realmente funciona, mexe no organismo. Sim. É bem bacana, assim, a gente refletir sobre isso, né? Hoje em dia já tem mudado bastante perfil, então a gente tem muitos alunos que chegam na universidade e às vezes já fazem, né, alguma dessas técnicas como tratamento para si mesmo, né? Então já vai no acupunturista, no microfisioterapeuta, enfim, né? Várias abordagens diferentes. E aí eles já chegam um pouco mais com esse interesse. Na época que eu também estava na graduação, que faz apenas alguns aninhos, a gente realmente muitas vezes não tinha as disciplinas, às vezes tinha na grade, mas era uma optativa, aí não tinha um professor e aí não era ministrado. E a gente não tem nenhum contato com essas abordagens mais holísticas na grade normal dos cursos de medicina veterinária, pelo menos não na maioria deles. A gente aprende realmente essa medicina mais mecanicista, né? É o físico, é o corpo, é a fisiologia, é a bioquímica. Então, são coisas mais palpáveis e que são passíveis de quantificação, por exemplo, né?
Você pode fazer ultrassom e ver que tem uma mudança, né, no aspecto hepático, por exemplo. Essas alterações mais sutis, elas são mais difíceis de detectar, porque depende também de uma percepção e de você ampliar o seu olhar, de você imaginar que talvez aquilo não seja apenas uma questão física. Porque existem muitos casos de animais que a gente atende, você examina o animal, faz um monte de exame laboratorial e não tem nada de alterado, mas o animal não está normal. Então, a gente precisa realmente ampliar esse olhar, e desconstruir um pouco da maneira como a gente vem aprendendo no curso, né? Então, antigamente era bem comum assim que as pessoas que gostavam dessa área integrativa fossem aquelas pessoas assim bem mais alternativas, né? Aquela pessoa que às vezes já é vegetariana, vegana. E hoje em dia a gente percebe que isso está se espalhando mais, inclusive para pessoas, né? Já se fala mais em física quântica, né? Em questões que antes a gente não tinha muito acesso a esse conhecimento e era tudo muito mais, digamos assim, impalpável, né? Era tudo muito mais. Você fala, nossa, doideira essa Místico. teoria aqui. Era muito místico. Sim, acabava virando essa coisa meio do misticismo mesmo, do mistério, uma coisa. Ah, a pessoa tem que ter uma habilidade especial, né? Alguma coisa assim. Ou a pessoa é muito doida, tá vendo os negócios lá que não existem, né? Então, assim, esse perfil já vem mudando, tanto na compreensão do aluno, quanto do tutor, do proprietário também. Né? Inclusive, assim, é bem mais esporádico, mas a gente já tem proprietários de animais de grande porte que têm esse olhar, né? Então, para tratar um cavalo, né? Já conheci fazendas que tratavam vacas com homeopatia, que é uma abordagem bem diferente daquilo que a gente aprende, principalmente quando pensa em animais de produção. Então, agora eu queria voltar um pouquinho na sua história e te perguntar quando foi que você escolheu a medicina veterinária como profissão? Quando foi a veterinária, é aquele clichê de todo mundo, praticamente, ó. Gracinha! Eu vejo assim, eu me vi veterinária com 6 anos. Eu acho que eu tenho esse número, essa idade na minha mente. Há 6 anos de idade eu quero ser veterinária. E aí E persistiu aí, nisso. e aí eu fiquei, e até depois, já de mais velha, comecei a, lógico, pensar, refletir se realmente era a veterinária que eu queria, por que que eu queria, né? E aí eu lembro que, assim, às vezes eu estava... Isso é algo que me marcou muito, porque demorou todo esse tempo para eu entender realmente com profundidade, né, o que que me levou à veterinária. E agora, na formação sistêmica, muito recente, que eu fui realmente entender. Mas era aquele negócio, o que que te faz feliz? Então eu tinha isso, bom, eu tenho que escolher uma profissão que me faz feliz. E aí eu lembro que eu andava na rua, assim, via cachorrinho brincando e tudo, e eu falava assim, gente, eu podia estar na bad, o tanto que for, que eu via um cachorro e aquilo me desmontava na hora, assim, brincando, né? E depois, né, que eu entrei na faculdade de fazenda, também eu amo, né, essa questão do mato, da natureza. Mas aí eu pensei, é veterinária mesmo que eu vou fazer. E E aí durante o curso você tinha afinidade pela área de grandes animais. foi. No começo da faculdade eu dei um baque assim com a clínica, né, de pequenos animais. Eu achei aquilo completamente diferente do que eu imaginava. Aí foi a minha primeira minha primeira crise, né, dentro da veterinária. Peraí, não quero saber de cachorro. E assim foi. O que que eu gosto então? Cavalo. Fazenda. Aí cavalo, como eu não era de fazenda, assim, não tinha criação, não tinha tanto contato com cavalo, eu falei, não, cavalo então não é para mim. Aí eu fui para aquela, então eu vou para bovinos. E aí, e que eu amava, amo ainda, né? Adoro vaca. E aí foi quando eu entrei no quinto período, eu entrei para consultoria, para a empresa júnior de consultoria veterinária que ia em fazenda leiteira. Então, prestava assistência, né? Era uma empresa júnior mesmo, com setores, com áreas. E eu participei do gestão de pessoas, né? Por que será, né? Depois a gente vai cair na ficha, né?
E aí, a partir disso, eu fiquei, né, dentro da consultoria, assistência veterinária, e depois fui para residência de grandes, e assim, aí eu, como se diz, me ambientei ali, né? E aí até a pós-graduação também. Aí você fez o mestrado logo depois da residência? Foi, demorou acho que um ano, 2 anos mais ou menos de intervalo. E aí, nesse intervalo da residência para o mestrado, eu já comecei a buscar acupuntura. Então, foi a professora orientadora que ela já tem tinha uma mentalidade, tem ainda hoje, né? E trabalha com essa área integrativa. Só que aí a gente fez alguns trabalhos com ovelhas, envolvendo a acupuntura, só que a minha defesa mesmo foi do tradicional, né? Controle de verminose, com medicação, manejo de pastagem, então já foi nesse nível. Mas eu já estava abrindo já, né? Para integrativa. E aí, o que que aconteceu, assim, na sua trajetória? Porque depois você trabalhou em frigorífico também, né? Foi Foi depois do meu último, mestrado? foi agora, recente, foi meu último, entre aspas, assim, emprego totalmente veterinária. E E aí você veio nessa caminhada, porque assim, geralmente a gente entra no curso e a gente tem aquela imagem infantil do que é a medicina veterinária, que é o sonho de muita gente. Então, a maioria das pessoas, pelo menos em algum momento da vida, quer ser médico de bichinho, porque todo mundo, né? É muito raro uma pessoa que não gosta, não suporta animais, a maioria das pessoas gosta. Hoje em dia, inclusive, é socialmente é, rechaçada a pessoa que diz que não gosta de animais, só falta apanhar na rua, né? Porque é quase é obrigatório, verdade, a pessoa tem que gostar de animais, senão não é boa gente. Mas é fazendo, mesmo. né, fazendo as ressalvas possíveis aqui. É, A gente sabe que a maioria das pessoas tem essa fase, né, de querer ser médico veterinário. Alguns persistem, como nós, né, vão lá, em curso. E tem essa questão do é, choque que acontece em vários momentos que você tem a expectativa de trabalhar numa área e quando você vivencia aquilo, às vezes você percebe que ou não tem a ver com o seu perfil, então você acha que o trabalho é de uma forma e quando você olha você fala, nossa, não é isso aqui? E às vezes a gente se sente bem perdido, né? Se não isso, então o quê? Talvez nem veterinária, né? Talvez alguma outra coisa completamente diferente. Então, muitos alunos ficam um pouco nessa esfera do, nossa, não tenho ideia de para que lado eu corro, agora que eu descobri que o que eu uhum, pensava que eu ia amar, eu não estou amando. E aí a gente uhum, vai seguindo aquele caminho muitas vezes que já é meio pavimentado, assim. Outras pessoas já passaram à frente, a gente sabe que o percurso é mais ou menos aquele ali. Residência, pós-graduação, um concurso, né? E a gente vai buscando aquilo e a gente percebe, né, na sistêmica, a gente tem contato com muitos médicos veterinários, como ainda são poucas as pessoas que realmente param para se questionar se aquilo ali está fazendo sentido ou não, né? Então, assim, o que que eu estou fazendo aqui nessa profissão, na área específica que eu trabalho? Por exemplo, eu, né? Por que que eu fui ser professora? Né? O que que isso efetivamente significa, né? Dentro do meu caminho, se é efetivamente o que eu uhum, quero ou não, enfim. Então, são muitas questões que a gente sabe que muitas vezes a pessoa não para refletir, ela vai naquele piloto automático, vivenciando ali, né? Pagando boletos, né? E vai buscando uhum. ali ganhar um pouco melhor, reclama da desvalorização da profissão, reclama que as pessoas não reconhecem o médico veterinário. Então, fica nessa espera, né? Material também, né? Essa esfera mais superficial, mais rasa ali do que é a profissão e o trabalho, enfim. E aí, às vezes, a gente tem uma trajetória que é bem diferente disso, que eu acredito que foi o que aconteceu com você. Então, você já teve esse contato com a acupuntura, que para alguém que trabalha com vaca ainda é uma coisa um pouco diferenciada, né? Não é todo veterinário de bovino que fala, ah, vou fazer aqui acupuntura, né? Isso não é muito comum. E aí depois você foi percebendo que existiam várias outras abordagens que tinham mais a ver com você, assim. Então, como é que foi essa questão dessa vivência, né, do mestrado? O que que você pensava quando você resolveu fazer, por exemplo, uma pós-graduação? E o que que se tornou, né, o seu caminho depois que você teve essa guinada profissional? Foi, nossa, e assim, é interessante porque é muito diferente mesmo. Acho que você é a única que eu falei, ah, uma veterinária de grandes que, que também está aqui, como assim? Eu não conheço mais outros, assim, até acharia muito bom conhecer quem está assim, né? E, mas é muito diferente, porque essa parte da integrativa foi.
muito uma questão pessoal minha, né? Então, sabe quando você tem umas ideias, assim, eu ficava pensando, gente, mas o que será que realmente adoece, né? O animal e tal. E claro, igual você falou com relação ao profissional, trabalhar, né? Eu, enquanto mulher, trabalhar em fazenda é muito desgastante fisicamente, né? E claro, e depois eu fui vendo também a própria questão minha do feminino, do meu autocuidado. Então, assim, eu tinha que vestir um personagem masculino, botina, então, assim, pisar duro e tentar falar o mais grosso possível para poder trabalhar numa área que eu gostava, né, dentro da veterinária. E eu vejo muitas colegas também seguindo a mesma questão. A gente não tem, parece ainda, a permissão da sociedade para trabalhar com animais de fazenda e ser agente mulher, né, delicada né, não, sem precisar daquela marra toda. Então, teve essa questão, foi um dos fatores, né, que pesou para mim nessa questão de, digamos assim, deixar essa parte de produção, mas o que mais mexeu comigo foi uma questão mesmo de propósito, de sentido, que eu fui vendo na integrativa. Então, eu fui entendendo que, por exemplo, um adoecimento, ele não é do corpo. E aí eu fui vendo, eu ficava com aquilo, né, gente, mas tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Então foi sempre um estudo, por exemplo, eu dando aula de clínica de grandes, falando ali dos protocolos, das doenças e tudo mais, mas eu sabia, e eu falava isso para os alunos em off, eu falava, gente, isso aqui, eu vou fazer esse antibiótico, mas não é isso aqui, porque eu já sabia, né? Então eu já tinha, mas eu não poderia sair fora dos trâmites ali acadêmicos, que, né, do livro e da medicina ocidental. Então, eu estava me especializando nessa área. Então, eu fui ficando, como se diz, de duas faces, né? Então, hora eu estava falando uma coisa, mas, na verdade, eu acreditava em outra. E isso foi gerando, lógico, um conflito, né, para mim. E aí, aos poucos, eu fui me afastando. E essa questão do frigorífico foi assim, para eu encerrar com chave de ouro, eu acredito, né? Foi para mim eu passei no concurso, né? E aí demorou para eles me chamarem. E foi bem na época da pandemia. Então, eu já estava fazendo atendimentos com mesa radiônica e tudo, só que me deu aquele baque. Eu falei, ixi, e agora? Como é que vai ser, né? E eu já tinha terminado, não estava dando aula, então eu fiquei bem receosa com essa questão financeira. Eu falei, não, então eu vou. Surgiu isso, é para eu aprender alguma coisa, porque nesse momento, inclusive, eu já até tinha experiência de comunicação intuitiva animal, eu já tinha reiki, já tinha tudo. Então, eu já tinha essa consciência dos animais um pouco mais profunda. Então, eu realmente me coloquei como uma experiência para viver, para experimentar o que é isso, né? O que é o abate, como é olhar os animais, porque até então eu só tinha ouvido falar e coisas muito ruins, horríveis, né? Do abate em si. Então, foram 11 meses bem longos, assim, até que eu vi que isso estava me bloqueando em vários aspectos. Depois, foi quando eu decidi sair e realmente ficar só como terapeuta, digamos assim, né? Terapeuta holística, né? Tanto de animais quanto de pessoas. E aí, nesse início de trajetória como terapeuta, né, a porta de entrada para você foram os animais. Foram. E aí, como é que é para você essa questão de começar a olhar as pessoas? Porque a gente sabe que você falou que na empresa Júnior você teve experiência, né, com gestão de pessoas e tudo, mas a gente sabe que é do perfil do médico veterinário, pelo menos da maioria de nós, e eu vou me incluir nessa, né, porque a gente percorre um caminho para sair disso, ter uma certa aversão a pessoas. Né? Então, a gente coloca muitas vezes o proprietário ou o tutor como o grande vilão da história, o animal como aquele ser indefeso que precisa da gente, né? Então, a gente precisa estar lá para salvar aquela pobre vítima, seja ela um animal de produção, um pet, enfim, seja qual animal for.
E aí fica essa triangulação aí que a gente sabe que é bem pouco saudável, né, dentro dessa interação. E aí a gente tem muitos médicos veterinários que têm essa dificuldade grande em olhar para pessoas, né, e entender, por exemplo, quais são, às vezes, as limitações de um tutor, que diz, por exemplo, que não pode arcar com o custo de um determinado tratamento, né? Então, às vezes, a pessoa coloca a pessoa naquele ponto de, não, mas como assim? Tem animal, tem que se virar, entendeu? Para de comer e paga o tratamento. Então, existem muitas questões, assim, existe muita essa dificuldade, né, para muitos médicos veterinários ainda em olharem para pessoas, embora a gente sempre bata nessa tecla. O animal nunca chega por conta própria para o atendimento. Sempre tem um tutor ou um proprietário junto, que é a pessoa que vai levar o animal, que vai te contar a história e que vai pagar a conta também, né? Então, como é que foi para você essa questão de começar a olhar o tutor até você dar o passo de começar também a tratar essas pessoas pelas técnicas que você usa? Ah, tá. Ótimo. Eu acho, tô adorando essas perguntas, né? Porque assim, é muito importante, é crucial, eu acho, para para o aluno de veterinária ou para o profissional mesmo, né? Porque não é depois que, formei e tudo, já estou trabalhando aqui que, né, não interessa esse tipo de assunto, e não, a gente carrega isso. E eu tinha isso também, né? E engraçado, porque como eu percebo assim, com relação a pequenos animais, eu não tinha tanta essa proximidade, que o meu negócio era produtor. Mais casca grossa ainda, mais tipo, o meu animal é um produto, quanto que ele vale, quanto que ele custa? Porque bovino, né? Quando a gente fala de cavalo, aí não, aí a gente já tem mais um cuidado, ele vale muito, então, né? Aí é quanto o animal vale, né, em muitos casos, né? E eu acho que por isso eu não tinha tanto essa questão de não olhar para as pessoas. Eu, de novo, eu tive uma questão assim de ranço de produtor, ranço de pessoas. Fulano é protetor de animal, né? A gente já tem aquela, ixi, quer que atende de graça, quer que. Então, assim, eu me enquadro totalmente nessa psique veterinária coletiva, né? Dos mesmos dramas, dos mesmos problemas que a gente acha que não é valorizado. Então, vai para aquela triangulação, né? De vítima, salvador, algoz, e a gente fica ali. Então, eu tinha isso também. E tudo, engraçado que hoje o meu produto, o meu trabalho é fruto de mim, né? Do quanto eu busquei sobre mim, sobre autoconhecimento. Então, uma questão que eu já sabia que eu precisava me melhorar enquanto pessoa, e isso é algo que incomoda, né? Porque se você está com giriza, digamos assim, da pessoa, do cliente, que é o que vai te pagar, como que você quer ser valorizado, né? Se lá dentro, na verdade, eu acho que a pessoa está mentindo, que a gente na faculdade, eu pelo menos meio que era doutrinado e ensinado na clínica a identificar como que um tutor está mentindo. Ó, ele vai falar que vai dar uma medicação, mas não vai dar, e não sei o quê. Aí a gente já forma com tudo armado, né? E vai para realmente, né, não é à toa que a veterinária, né, vai para um campo de batalha com o cliente, depois reclama de que a pessoa está procurando outro veterinário ou que não está te valorizando. Então, eu tinha totalmente essas coisas, né? E foi todo esse processo e intensificou mais ainda na sistêmica de depurar, né, isso e ver que eu também trago questões de raiva, eu também trago questões que eu me sinto não valorizada muitas vezes. Então, eu fui vendo que isso era meu. E aí que eu acabava projetando nas pessoas. Então, esse processo terapêutico, né, vários que eu passei, vem para refinar isso. E eu acho que isso é muito importante, extremamente na veterinária, quando a gente vai dar palestra ou vai conversar com as turmas, é a mesma coisa. Eu vejo a gente em vários anos assim, né? Hoje está um pouco mais aberta essa questão da comunicação, mas essa dor, ela é muito, ela é presente, né?
eu tenho que brigar, eu tenho que falar e meio que raiva, assim, sabe? É uma raiva do mundo, assim, é uma revolta. Meio eu não posso falar que eu tô com raiva, mas eu tô assim, tô tenso, o corpo tenso. Então é algo que eu presencio muito. E veio através de um processo meu, de autoconhecimento, de choro, né, de entender a minha vida, as questões que foram difíceis para mim na infância, na adolescência, e estamos trabalhando ainda hoje. E continuaremos trabalhando para todo sempre, né? Porque Exato. autoconhecimento é um caminho que não tem retorno, né? E não tem fim É, também. São as duas coisas. Você vai melhorando com o tempo, mas é uma coisa que não termina, porque sempre existem questões, né? Que a gente precisa olhar de uma outra maneira. E é interessante chamar atenção também para os alunos, porque eu não sei você, assim, mas quando eu estava na graduação, eu acho que a gente vem sendo tão construído, né? Até passar no vestibular ou no Enem, enfim, né? Sobre o que é a trajetória de uma vida regular. Você vai passar na universidade, você vai fazer o seu curso, e aí você vai pegar o seu diploma, e aí você vai trabalhar. E aí a gente meio que foca principalmente nas questões técnicas, né? Na formação acadêmica ali, nos quesitos técnicos daquela profissão específica. Hoje em dia, como a gente tem muito mais abertura para falar da questão da saúde mental, já tem pessoas que olham para isso com mais carinho, porque a gente sabe o impacto que tem um curso denso como a medicina veterinária no emocional do aluno, mas ainda existem pessoas que passam um pouco alheias a isso. E aí a pessoa muitas vezes não percebe o que ela está projetando, né, na atuação profissional que é próprio da história dela. E aí ela precisaria realmente dar essa retornada, assim, essa avaliada, para não ficar só, muitas vezes, repetindo aquele ciclo de insatisfação, né? Porque tudo que a gente não olha vai ficar se repetindo até a gente entender, né? Meio que assim, a tônica da é, vida, assim. Então, é uma questão que é bem importante, e a sua fala traz muito disso, né? De como você parar e olhar para a sua própria história, para quem você é e para o que faz sentido, às vezes faz com que você tenha essa mudança de trajetória, né? E aí você se encaixa em um caminho que acaba fazendo muito mais sentido. E aí, voltando um pouquinho para o Reiki, a gente sabe que todas essas técnicas, né, de medicina veterinária integrativa, quanto mais elas forem difundidas, mais vai ter uma pessoa que leu lá 3 linhas no Google e resolve que é reikiano, né? E resolve que sabe super o que está fazendo. Isso tem todo lugar, né, gente? A gente tem um problema com os práticos, né? ai, A medicina ai. veterinária é uma tristeza, né? A questão do prático, da pessoa que, né, resolve, que sabe cuidar de animais e tal. Imagina, né, com outras técnicas que são mais energéticas, entre aspas, existe mais espaço para a pessoa estar fazendo um negócio ali completamente aleatório. Então é importante a gente puxar também para essa importância de uma formação sólida, de você ter realmente um preparo, de você saber o que você está fazendo. Embora seja uma técnica que não tem contraindicação, né? Se você não faz o negócio do jeito que tem que ser, também não tem nenhum benefício, né? Não vai ter benefício e pelo contrário, a pessoa pode se prejudicar, porque quando a gente fala de um aspecto energético, sutil, por mais que a gente está falando de uma técnica que não tem contraindicação para receber o reiki. Agora, a pessoa que, vamos supor, igual você falou, vi lá, peguei uma apostila do Reiki lá no YouTube, vi como é que é, e estou fazendo aqui, ou então faz um curso, mas assim, não pratica, não, né? Só, tá, Reiki é isso aí, só colocar a mão aqui, não sei o que, vamos supor que a pessoa quer fazer charlatanismo mesmo com isso. Vai se ferrar, com o perdão da palavra, porque, primeiro, que não vai ter resultado e a própria pessoa, talvez até entra, é interessante, porque pode entrar a questão do placebo para a pessoa que vai receber. Para o animal também é interessantíssimo isso, porque entra a questão do tutor, da energia do campo, né? E vamos supor que alguém contrata uma pessoa que é um reikiano desse para fazer no animal e percebe que o animal melhorou o comportamento. Pode ser, inclusive, um placebo do tutor, tá? E que pode sim interferir. Mas
Não vai. E o próprio reikiano, a pessoa que está fazendo isso, ela vai se prejudicar. Porque ela vai estar em contato com o outro, ela vai acabar entrando em contato com energias sujas, digamos assim, do ambiente, das pessoas e dele mesmo, né? E vai se prejudicar mais. Não tem, mesmo que ele ganhe dinheiro um certo tempo, isso não vai crescer. E a pessoa que faz isso querendo ou plantando, sabe que não tem tanto conhecimento ali, mas acha que sabe, ela vai colher um resultado negativo. A gente não sabe daí quanto tempo, porque ela está fazendo má uso, né? Do mesma forma que profissionais formados e tudo mais falam, eu sei que esse animal não precisava desse antibiótico, mas eu vou dar porque aí o tutor vai ficar feliz. Eu já ouvi isso. Dá um anti-inflamatório, não vai fazer mal, anti-inflamatório nunca faz mal, ele vai ficar saudável, o tutor vai ficar ali feliz porque recebeu um remédio, tá tudo certo. Vai colher E depois, a bem pessoa que complicado, né? faz isso. Sim. E aí, dentro do tratamento com reiki, né, quando você propõe, por exemplo, uma abordagem, existe mais ou menos uma periodicidade que é indicada, ou é muito caso a caso, assim, você tem que avaliar individualmente aquele paciente para determinar qual vai ser a melhor abordagem? E isso acho que vai um pouco de cada terapeuta, assim. Para mim, eu geralmente uma vez por semana é o ok. Se tiver um tratamento semanal, a gente já tem bom resultado. Se for algo muito crônico, de dor e tudo mais intensivo, um processo terminal, por exemplo, de um animal, talvez pode fazer mais de uma vez por semana. Mas uma vez por semana, comigo, pelo menos, eu acho que está um prazo ok. Mas isso assim, aberto, sabe? Vai de cada terapeuta que entra em contato e que sente a necessidade. Geralmente a gente percebe isso. Uma vez por semana já está muito bom. E aí, quando a gente pensa, né, principalmente em pessoas que chegam procurando uma terapia integrativa e que às vezes não têm contato com aquela área, nunca tiveram. Então, por exemplo, a pessoa, a minha amiga me falou que fez reiki no cachorro dela, no gato dela e teve um resultado muito bom, então agora eu quero fazer no meu animal também. Aí a pessoa chega com essa demanda, né? Seja lá qual for a indicação. Então, uma questão física, uma questão comportamental, uma questão energética, né, mesmo. O que você percebe, assim, em termos de... Geralmente a pessoa chega com uma expectativa de um prazo. Pessoas amam números, né? Então a pessoa sempre chega assim, em quanto tempo eu vou observar o resultado? Quanto tempo vai demorar para o meu animal estar muito maravilhoso e muito melhor do que ele estava antes? Então, geralmente existe um pouco dessa expectativa. Nem na medicina alopática, às vezes, a gente tem como dar uma resposta como essas, né? Então, o animal está com uma infecção, vou fazer um antibiótico, em tantos dias ele vai estar saltitante. Não necessariamente. Existem muitos fatores ali que interferem. E nas Uhum. terapias que tratam, né, da energia, isso também acontece. Então, como é que você costuma responder uma pessoa que chega com essa demanda, com essa expectativa de ter um prazo ali para saber se a coisa está funcionando ou não? Tá. Então, antes, quando a pessoa chega, eu já vou conversando o que ela quer, qual que é o problema, o que está acontecendo, o que você reparou no animal, né? Então, aí eu vou, a partir do que ela me traz, eu vou explicar o que é a técnica e falar. E justamente isso que você colocou, é uma das coisas que eu falo. Olha, não tem garantia do. Não é que não tem garantia do tratamento, é o que você vai reparar nele, entende? É sutil. Então, é um processo que ele pode melhorar. E outra coisa, um detalhe, que hoje eu estou fazendo isso, que eu estou observando que o efeito é outro. Alguns me procuram, eu quero fazer reiki no meu animal. Tá, beleza. Eu faço muito à distância, praticamente só à distância, os meus atendimentos. Mas quando pedem só para o animal, com esse olhar do tipo, eu quero cuidar aqui do meu animal, sabe aquela pessoa que faz tudo pelo animal e que quer saber só do animal. Mas e você? Como é que você tá? Não sei. Aí desconversa e volta. Mas então, aqui o cabelinho dele, não sei o quê. Então, essas pessoas não são tipo, por exemplo, de cliente para mim.
Porque eu vou falar, olha, tudo bem, mas se ela não entra nesse pacote, ela não vai gostar de mim. Tipo assim, porque eu vou dar um respaldo para ela desse jeito, que é aberto. O que que você quer? O que que você observa? Porque o animal é tipo assim, 99% o ambiente familiar. Então, hoje, cada vez mais eu vejo isso. E mesmo quando ele está fazendo acompanhamento de acupuntura ou outras terapias integrativas, a gente esbarra num limite que a gente pode oferecer de ajuda para esse animal. Então, se o tutor não se equilibrar também, a gente não consegue uma percepção boa, tanto do a própria olhar do tutor para o animal, porque muitas vezes eles têm uma demanda de que se fizer assim, se estiver brincando, correndo, então tá bom, então tá feliz, tem que estar cheirosinho, tem que estar com a roupinha, a caminha cheirosinha. Aí se ele tá assim, ele tá feliz, mas nem sempre é isso, né? Então, a questão do comportamento, às vezes ele expressa uma alegria, uma coisa que é a ansiedade, às vezes é demanda do tutor. Então, eu falo que, ó, ele vai ter essa alteração, mas é um acompanhamento. Se a pessoa tiver já um pouquinho disposta, se ela se conectar comigo, se ela tiver essa procura, aí ela vai querer. Agora, aquelas pessoas que estão mais fechadas, elas não vão querer muito saber, porque não tem um prazo, não tem uma. E embora a gente percebe, igual tem relatos, depoimentos, que assim, até de uma cachorra que está fazendo acompanhamento, ela está em fase terminal, com tumores, tecidos moles, e ela está assim, tendo um acompanhamento veterinário fantástico. Então, tanto o clínico, né, que a gente fala alopática, medicação, controle de dor, quanto integrativa, acupuntura, ozônio. E aí ela me procurou para o Reiki para dar conforto a ela nesses dias, né? Aí a tutora também. E aí eu fiz na outra semana seguinte, então, ou seja, eu fiz uma aplicação de Reiki na cachorra e na tutora. Ela já falou assim, Paula, a cachorra é outra. Falou o nome dela, né? Ela falou assim, ela tá outra, porque antes ela não queria brincar, não queria passear, eu pegava a coleira, ela não queria ir. Agora, eu pego a coleira, ela vai, tudo, ela tá outra cachorra. Não significa que curou, tanto é que os tumores estão crescendo normalmente, mas o ânimo e essa questão esse brilho, né, essa alegria, essa disposição, o conforto dela foi perceptível após o reiki. Né? Então, eu fazendo esse trabalho tanto com a tutora quanto com a cachorra. Né? Então, a gente tem, sim, efeitos, mas depende da pessoa também querer observar, igual você falou, né? Sim. É porque quando a gente começa a ter esse olhar mais amplo, né, que a sistêmica traz para a gente, então você começa a não ver mais só aquele indivíduo, você tem que olhar tudo que está no entorno. Então não é só a saúde física do animal, é a saúde emocional, é a saúde, né, até espiritual, por que não, desse animal também. Então a gente sabe o quanto o ambiente interfere, a dinâmica familiar interfere. Então realmente, assim, é uma questão que acaba valendo a pena você propor, né, de fazer um pacote ali com a família, multiespécie, para você não ter um efeito muito pontual naquele animal e de repente o tutor não perceber uma diferença, né, uma melhora ali, porque ele ainda está com um desequilíbrio e uma carga importante ali que acaba se refletindo nesse animal, né? E aí, Paulo, o que eu queria te perguntar é o que para você foi talvez assim um desafio importante dentro desse trabalho com essas terapias integrativas, porque você usa várias técnicas, né? Você tem essa questão de atender pessoas e atender animais também, né? Então, os tutores e seus animais, e talvez só os tutores ou só pessoas, né? Que às vezes nem tem animal de estimação. Mas o que é um desafio para você nessa área de trabalho? Olha, na verdade, assim, eu vejo, acho que o desafio para mim é um desafio que eu vejo outros profissionais de terapia holística, por exemplo, né? Então, o que é holística, né? Eu acho que a gente nem falou, tem gente que não sabe também desse termo. Holístico significa um todo.
Então, é quando a gente trabalha, não só vendo, por exemplo, o corpo físico, a gente trabalha a questão mental, observa também o emocional, o espiritual, como você colocou. Isso também é uma visão holística, né? E a dificuldade para mim é porque eu fui fazendo vários cursos. E aí, na hora de trabalhar, qual técnica eu coloco, né? Como que eu vendo assim? Acho que foi a minha maior dificuldade. Qual é o trabalho que eu ofereço? Se eu tenho tantas formações, qual que uma é melhor do que a outra? Como que eu foi a minha maior dificuldade, né? Até entender como que eu trabalho, qual que é mais fácil para mim, que eu mais gosto, eu me identifico. Então, eu acho que isso foi, assim, um desafio. E ainda é, né? Porque é um processo. E é quem eu sou. Assim, terapeuta, e eu vou tirando ferramentas conforme a necessidade. Aí, hoje, eu trabalho esse acompanhamento tanto com a pessoa, por exemplo, que não tem animal, ou como quem seja para o animal, com essas ferramentas, com essas terapias. Então, eu sempre falo, é um processo terapêutico e definir isso, né? Qual que é realmente a minha habilidade, qual que eu mais gosto, qual que eu tenho mais facilidade. Isso daí, para mim, acho que é um desafio. A gente sempre esbarra, eu acho que em qualquer esfera do trabalho, da atuação profissional, e na vida em outros aspectos também, mas acho que na atuação profissional isso é muito forte. Da dificuldade que é a gente validar o que a gente vai percebendo com o tempo. Então, toda vez que a gente tem uma caixa cheia de ferramentas, a gente, no fundo, sabe qual é a ferramenta que a gente precisa usar em cada ocasião. Mas a gente sempre vai questionar um pouquinho. Mas será que realmente, será que se usasse a outra não era melhor? Então, é um caminho que a gente precisa percorrer para a gente entender o que dá certo para a gente e o que não dá. Então, vai ter um pouco dessa questão da experimentação, né? De você se abrir a tentar coisas que, eu estava achando que talvez não fosse essa técnica, mas eu vou fazer, quem sabe, tem um resultado bom, e depois você vê que, não, realmente não, né? Melhor voltar para aquilo que eu tinha pensado. Então, assim, essa questão da gente validar o que a gente percebe é um processo até de afirmação, né, daquilo que você consolidou, do aprendizado, dos cursos que você fez. Então, é um processo um pouco longo, assim, eu acho que para todo mundo, né? A gente vê com os alunos a dificuldade, por exemplo, deles terem a segurança de fazer um procedimento básico, como coletar o sangue, né? Ai, meu Deus, a primeira vez que eu estiver na frente de um doutor e tiver que coletar o sangue, o que vai acontecer? Jack, o estripador, né? Aquela coisa, aquele medo de dar tudo errado. Mas eu acho que faz parte do processo natural, né? De você ir realmente experimentando e consolidando e percebendo o que dá certo para você, né? O que se encaixa melhor dentro daquilo que você oferece. E aí você vai, aos pouquinhos, tornando isso um pouco mais estruturado. Então, eu acho que é da gente também ter essa percepção de que é importante abrir esse espaço, né? Lógico que a gente sempre vai se questionar, a gente precisa se atualizar, precisa, né? Às vezes lança mão de outras ferramentas, então às vezes você percebe que tem uma abordagem nova aqui que é bacana, né? Por que não ir atrás de uma outra formação? Mas não é fazer 85 cursos e engavetar tudo, porque a gente tem medo demais de colocar em prática. Não é de ficar refém da crítica das pessoas, porque talvez você tenha passado por algum processo como esse. Né? Nossa, você fez veterinária e trabalhou com boi no frigorífico e agora você está, como assim? Trabalhando com reiki, com terapias holísticas. Então, tipo, na cabeça das pessoas não faz sentido, mas a grande verdade é que não precisa fazer, né? Não precisa fazer sentido da cabeça das outras pessoas se faz sentido para você, isso é muito claro, né? Mas a gente demora um pouco para se sentir confortável nesse lugar. Então, eu acho que isso é um processo natural, mas a gente reluta muito com isso, né? Aqui é a Paula na família. Aqui é a Paula veterinária. Aqui é a terapeuta. É uma coisa só. Assim, a gente é uma coisa só. É ilusão achar que são as máscaras, né, e os personagens sociais que a gente vai construindo e em certo ponto é bom, é para proteção, tudo mais. Mas isso é máscara, isso é ilusão. Então, é muito do que você falou, é o que sai de mim, é quem eu sou em todos os níveis. E é a partir daí que eu vejo qual conduta, como que eu vou me firmando, como que eu vou criando coragem
para fazer um negócio diferente, igual você falou, deixar esse julgamento para lá, o que eu julgo de mim, o que eu cobro de mim, né? O que eu gostaria de ser, mas o que vão pensar, enfim. Então, é muito quanto mais a gente vai depurando, a gente vai se conhecendo, a gente vai se tornando uma pessoa só nos relacionamentos, né? Amizade, relacionamento na família, ou afetivo, profissional, porque aí né, é tudo uma coisa só, e aí fica mais fácil, fica mais leve, né? Quando a gente vai compreendendo, assim, Aí a gente volta naquela perguntinha, quem eu sou? Quem é você? Terapêutica que a gente faz, mas que a gente não tem a resposta fácil nem simples, né? Então, é algo que a gente vai descobrindo a cada dia. Então, faz muito sentido isso que você falou. E Paula, vamos lá, para a gente encerrar, que deu o nosso horário aqui. O que você tem, então, para falar, assim, resumidamente, sobre o reiki, que você acha que é interessante as pessoas terem esse olhar? Até para quem tem um pouco daquela coisa da crença, não acredito, não sei, acho meio estranho, né? Aquelas questões lá que a gente sabe que são diversas. Uhum. Mas o que você falaria, assim, né, para levantar a bandeira do reiki no atendimento veterinário, por exemplo? Se você, por exemplo, atendimento veterinário profissional, se ele tem um objetivo de querer melhorar o animal mais rápido, eu acho que todo veterinário deveria ter uma formação em reiki para poder auxiliar, uma carta na manga. A gente consegue. Agora eu vou falar uma coisa: a gente consegue mágica com o comportamento, com a recuperação dos animais, processo cirúrgico, comportamento. É assim, é algo que tem que vivenciar ou que tem que se permitir. Deixa eu experimentar. Por exemplo, quem quiser, eu ofereço toda terça. A gente tem um projeto de reiki social que a gente faz envio de reiki gratuito à distância. Então, lá no Instagram eu abro uma caixinha toda terça e aí a gente coloca. Se a pessoa quiser e tá nessa, será que é bom? Não é? Experimenta um reiki gratuito à distância e vê. Então, eu falo assim, às vezes tem que experimentar. Agora, se eu, por exemplo, também quem não, eu não quero, não concordo, sei lá, é estranho, tudo bem, tá tudo certo. Quem precisa chegar e tá aberto. E outra coisa eu falo também, é porque não doeu o suficiente. Né? Então, quando a gente está muito, assim, já... Ou com aspecto mental, né? Ansiedade, depressão, tristeza, todas as causas emocionais também. E para os animais também. Os animais estão juntos, estão colados com a gente nesse processo. Então, assim, eu sinto muito para quem tem essa crença e acha que não é viável. Tudo bem, mas não há o que se fazer. Eu achei bem importante que você trouxe, porque eu acho que dentro dos processos, né, que a gente passa, tanto de autoconhecimento quanto de formação profissional, em várias esferas diferentes, essa frase que você trouxe é muito verdadeira, é porque não doeu o suficiente. Porque quando chega em um momento que a coisa está crítica e que às vezes aquilo que você acreditava que ia resolver o seu problema não está resolvendo a contento, então você precisa às vezes buscar uma outra abordagem. Eu acho que é um momento crucial que as pessoas começam realmente a olhar para outras abordagens que às vezes elas não tinham contato, né? Mas, sei lá, meu vizinho falou que é legal, minha amiga fez e alguém trouxe que isso pode ser interessante. E aí a pessoa começa a abrir a porta para ter essa vivência. E é muito disso, né? É muito realmente de você experimentar e ver. Pode ser que a pessoa não se conecte com isso e ache que não fez a menor diferença, está tudo certo. Mas eu acho que como você falou, é uma carta na manga, é uma possibilidade. E às vezes um veterinário clínico que está lá no atendimento com o animal, numa fluidoterapia, ele pode aproveitar e aplicar um reiki ali para dar uma melhor. Quem não quer ver o seu paciente melhorar? Né? Quem não quer saber que além do soro lá, como seja lá o que você diluiu naquele frasco, né, o animal tem uma recuperação, né, boa, rápida, plena, porque a gente isso traz um certo nível de sofrimento para a gente também, quando a gente percebe a nossa impotência em resolver certas coisas. E aí, se a gente tem essa ferramenta de trazer ali um reequilíbrio energético, às vezes isso vai trazer um impacto importante na recuperação desse animal. E aí
você tem ali realmente essa possibilidade, né? Então, por que não? Então, acho que é bem bacana, assim, acho que você trouxe várias informações interessantes para quem, às vezes, não teve contato ainda, não sabe muito do que se trata. Tem essa possibilidade do reiki social que vocês fazem. Eu, várias semanas eu falo, põe meu nome aí. Eu, às vezes eu perco a Então, caixinha, fico chateada, falei, ai meu Deus, perdi a caixinha. Mas aí depois a gente compartilha o seu Instagram na descrição do vídeo para o pessoal que tiver aham, interesse, né, em experimentar e tudo. E aí, só uma última pergunta que eu acho que é interessante, assim, que eu acho que você já trouxe uma vez isso no seu Instagram, então, assim, qual é a diferença, né? Por que que uma pessoa vai pagar, por exemplo, por um tratamento com reiki, se existe essa possibilidade do reiki gratuito, à distância, né, coletivo ali? Então, o que que diferencia, por exemplo, um tratamento específico para aquele paciente, para aquele cliente, de um reiki geralzão, digamos assim? tá. O reiki é a energia, né? Então, independente se é, por exemplo, esse processo gratuito ou o particular, a energia que vai ser emanada e enviada é a mesma. Porém, quando é um tratamento individual, fala assim, né? Então a pessoa paga e contrata um atendimento comigo, eu vou fazer toda a avaliação que está acontecendo com aquela pessoa. No reiki coletivo, eu só sei a energia que foi enviada. Então eu não consigo falar nada da pessoa, do animal. Agora, quando é um tratamento, eu faço uma leitura de todos os chakras, vou identificando todo o processo ali. Então, a energia do reiki ela é emanada de qualquer forma. Porém, a pessoa ela fica desguardada de um feedback, de um retorno e de uma orientação, porque vai ter o pós-reiki, né? Então, sempre tem alguma informação útil. Seja para a pessoa conhecer o animal, conhecer ela mesma, entender e levar um choque, às vezes, nossa, você viu isso? E aí depois eu recebo, nossa, fui no médico ontem tratar disso. Então, não é adivinhação, é uma leitura dos chakras através da técnica do reiki que a gente consegue fazer. Então, aí, quem contrata um trabalho tem o meu acompanhamento nesse caso. Sim, faz toda a diferença, né? Uma abordagem mais direcionada e é isso, né? Existe uma anamnese, digamos assim, do reiki também, né? Sim, e uma orientação, às vezes, até para outros recursos que a gente pode usar, né? Porque o reiki, ele não trabalha só com energia para restaurar o corpo, ele trabalha na mente, ela trabalha nas emoções. Então, a gente começa a pensar algumas coisas diferentes, começa a expandir mais a visão, a consciência. Então, é complexo, não é simplesmente uma energia ali e pronto, não, é bem profundo, então, um acompanhamento com profissional, com terapeuta, é perfeito. É outra categoria, né, de abordagem. É outra categoria. Maravilha, Paula. Muito obrigada pela sua participação, por você estar aqui com a gente hoje, trazendo mais informações de outra área da medicina veterinária, que, dentre as integrativas, né, acho que tem muita gente que não conhece muito o Reiki, e é interessante a gente ter, né, você também traz várias outras ferramentas, então, até para quem está buscando acompanhamento terapêutico para pessoas, a Paula tem várias técnicas super maravilhosas, super bem indicadas e com feedback muito bom, então isso é bem interessante. Acho que é o primeiro papo que a gente vai deixar o contato. Se você, pessoa, também estiver precisando, pode entrar em contato com a Paula. É importante isso, né? Você tem essa caixa de ferramentas, como eu falei, pode ajudar as pessoas, e isso acaba sendo uma parte importante de quem você é. Então, isso é super bacana. E aí a gente vai deixar, então, o seu contato compartilhado na descrição do vídeo. Vou deixar a palavra para você, se você quiser dizer mais alguma coisa, fica à vontade. Ai, amiga, adorei, adorei a nossa conversa e eu fico feliz de poder tá falando aqui, né, colocando a cara, mas porque eu não sou assim tão ativa ainda no YouTube, rede social, mas falaremos e obrigada por essa oportunidade que você dá, não só para mim, né, mas é muito, nossa, acho muito legal essa proposta sua de informação, Senhor, né, para os médicos veterinários, para os alunos. Então, assim, eu acho fantástico e eu te agradeço de coração pela oportunidade que você me deu hoje.
E quem precisar, né, tá aí o contato. Pode entrar em contato comigo. Sim, vamos compartilhar. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá! Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!